Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja com você, com a sua família. Que esta quarta-feira seja um dia maravilhoso na presença de Deus. Estamos aqui no Devocional de Fé, meditando nas lições na vida de Davi. E hoje nós queremos meditar em uma passagem muito interessante que está em 2 Samuel, capítulo 9, que nos conta a história de um dos netos de Saul que estava passando por uma situação muito difícil, chamado Mefibosete. Eu quero recordar com você que Saul foi um rei levantado por Deus, mas que desonrou a Deus, que desobedeceu e se afastou do Senhor, e por isso Deus decidiu tirar dele o trono. E Saul reinou por muitos anos em Israel, inclusive teve Davi como seu ajudante. Mas Saul se voltou contra Davi e quis persegui-lo e matá-lo. Isso entristeceu mais ainda o coração de Deus, e no fim Saul acabou derrotado pelos seus inimigos, os filisteus. Acabou morto, e não só ele, como seus filhos também foram mortos. Davi, porém, tinha feito uma promessa para Saul. 2 vezes Davi prometeu para Saul que não iria eliminar a família de Saul, que não mataria os filhos de Saul e nem os netos, que não iria destruir a família de Saul. Davi também tinha feito uma promessa a um amigo, filho de Saul, chamado Jonatas, que se tornou o melhor amigo de Davi. Davi prometeu proteger os seus filhos. Porém, quando houve essa guerra, foram mortos filhos e netos de Saul, e depois Davi se tornou rei. Então, Davi, depois que se tornou rei, começou a procurar se havia ainda alguém da família de Saul, alguém da família de Jonatas, alguém para ajudar. Davi mandou perguntar aos seus servos: existe alguém que eu possa ajudar? E disse então, capítulo 9, versículo 13, 2 Samuel, um homem chamado Ziba veio e disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Só para você ter uma ideia, naquele dia em que os filisteus derrotaram Saul e os seus filhos, havia uma criança pequena, filho de Jonatas, um menininho, que estava nos colos da sua ama, de uma cuidadora, e essa ama fugiu do palácio com a criança com medo que matassem a criança, e no caminho diz que ela tropeçou e caiu, e o menino quebrou as 2 pernas, os 2 pés, e naquela época não havia tratamento, gente. O menino cresceu com os pés quebrados, não podia ficar em pé, nunca. Se tornou um homem adulto aleijado. E ela fugiu com ele para um vilarejo muito pobre chamado Lodebar. Significa terra seca, terra sem nada, terra vazia. Era um lugar pobre e miserável para onde fugiam os coxos, os miseráveis. Lodebar não tinha nada de bom. Então este homem diz: existe um filho chamado Mefibosete, ele é aleijado. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Eu fico imaginando que este rapaz cresceu com medo de ser morto, porque ele ouviu falar que o seu avô era um homem mau, que Deus tirou o reino do seu avô e deu para Davi. E ele pensava: se um dia Davi me encontrar, ele vai me matar, porque eu sou um descendente do trono do antigo rei. Ele seria, na verdade, o herdeiro do reino, falando na herança que seria dos filhos de Saul, porque Jonatas era o filho mais velho, e o filho do filho mais velho seria o rei. Porém, por causa da desgraça do que fez o avô, agora ele era um mendigo, fugitivo, aleijado.
Olha que situação terrível esse jovem que devia ser rei estava. E agora ele deve ter pensado: Davi mandou me chamar para me matar. Porque era isso que os reis faziam. Eles pegavam os filhos, os netos do outro rei que perdeu o trono e matavam a todos para que ninguém nunca se tornasse rei no lugar deles. Para que ninguém organizasse uma matança, uma guerra, uma insurreição. Sabe, esse Mefibosete, ele representa uma coisa. Ele representa os filhos de Adão e de Eva, nós, que éramos príncipes diante de Deus, a quem Deus deu o governo da terra. Quando Deus colocou Adão e a Eva lá no paraíso, Deus deu a eles o governo da terra. Mas eles fizeram um pacto com Satanás, buscando o conhecimento do bem e do mal. Se sujeitaram à serpente e por isso atraíram maldição para si. E nós nos tornamos esses homens que perderam o trono e que agora estavam mendigos, pobres, fugitivos da presença de Deus. Sabe que até hoje tem gente fugindo da presença de Deus, porque acha que Deus quer castigar, que Deus quer punir. Sabe, aqui é o encontro de dois reinos, o reino de Cristo, aquele que conquista o lugar diante de Deus pela justiça, e o reino tirado dos filhos dos homens, que por causa do pecado, da desobediência, nos tornamos mendigos, nos tornamos paralíticos, nos tornamos pessoas que não têm mais poder sobre a natureza, sobre a vida. A morte nos alcançou. Esta era a condição da humanidade. Porém aqui, Davi chama ele. Então Davi disse, no versículo 6, Mefibosete, eis aqui o teu servo. Olha só. Davi disse Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. Ele se sujeitou a Davi. Então disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre o pão à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse, quem é o teu servo para teres olhado para ele? Pareço um cão morto. Quem sou eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherá os frutos para a casa do teu senhor, para que a casa do senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 15 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo que o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um filho de Davi. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Aleluia. Gente, esse texto fala sobre o que Deus quer fazer com a humanidade toda. Todos os seres humanos caídos, destruídos por causa do pecado, Deus enxerga como Mefibosete, um filho caído, um filho que caiu no caminho do pecado, mas a quem Deus ama e a quem Deus chama à mesa com ele. Esta mesa é a mesa da Santa Ceia, da igreja, onde todos sentam à mesa do Senhor e podem comer do pão e tomar do cálice e receber as bênçãos que Deus preparou. Esta mesa é a igreja, é a comunhão dos santos, é o lugar onde o Senhor habita no meio dos homens. E eu quero dizer para você uma coisa, não importa os seus pecados do passado, não importa os pecados dos seus antepassados, não importam os pactos errados que foram feitos, não importa as maldições que haviam. Agora você está no reino de Cristo. Davi representa Cristo vivo. E ele te chama à mesa. E ele diz, eu vou restituir aquilo que havia sido roubado da tua família. As terras que vocês perderam. Significa as bênçãos que o meu pai tinha para vocês. Eu vou devolver. Você vai gozar de bênçãos. Eu vou alimentar você. Eu vou sustentar você. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. É este lugar que Deus quer colocar você.
um lugar de bênção à mesa com Ele, um lugar de bênção, um lugar de proteção, um lugar de alegria. Então somente sujeite-se ao Senhor. Sabe, Mefibosete podia ter se negado a vir, podia ter dito, não vou ir, eu tenho medo. Mas ele aceitou ir à presença de Davi. E Davi lembrou-se dele, lembrou-se da aliança que tinha feito. Deus também se lembrou de nós. Enviou Jesus. O nosso Davi é Jesus, o nosso resgatador, aquele que nos tira da miséria, aquele que nos tira do sofrimento, aquele que nos tira do lugar de desonra, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele nos ama, Ele nos recebe no seu reino, Ele nos recebe como filhos à mesa. O que precisamos fazer? Apenas precisamos ir à presença de Jesus, aceitar o convite, Ele está chamando. Por isso o Evangelho significa boa notícia, porque é Deus nos chamando para um banquete na sua presença. Vá à presença de Jesus, aceite o convite, se prostre aos pés de Jesus e aceite andar com Ele. Ele tem bênçãos para você. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado pelas bênçãos eternas que herdamos em Cristo Jesus. Obrigado porque somos totalmente perdoados, nossos pecados são todos apagados na presença de Jesus. Obrigado porque Ele nos restitui aquilo que o diabo roubou. Obrigado porque temos a vida eterna em Cristo. Obrigado porque temos saúde em Cristo. Obrigado porque temos família em Cristo. Porque o Senhor nos restitui a honra, a alegria em Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dá a paz. Dirige os nossos passos, Senhor. Queremos andar contigo. Queremos herdar a vida. Senhor, eu peço, olha para este Mefibosete, para esta mulher, para este homem que está sofrendo num lugar árido, num lugar seco, num lugar de desonra. Esta pessoa que se sente como um paralítico, que não tem condições de fazer mudanças na sua vida. Olha para esta pessoa, Senhor, que está caída. Estende tua mão hoje, Deus, e muda essa história. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Que a bênção, a paz, a presença de Deus esteja sobre você todos os dias. Amanhã estamos juntos em mais um Devocional de Fé.